A Epístola São Pedro 4, capítulo 4, versículo 4 a 11. Caríssimos, sede prudentes e velai na oração, e sobretudo tende perseverante entre vós mesmos a caridade mútua, porque a caridade cobre a multidão de pecados. Exercei a hospitalidade uns com os outros, sem murmuração, cada um segundo o dom que recebeu, comunique aos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale com palavras de Deus. Se alguém exerce um ministério, exerça-o como por uma virtude que Deus dá, para que em todas as coisas seja Deus honrado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Evangelho segundo São João 15, versículos 26 e 27. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando, porém, vier o Paráclito, que eu vos enviarei ao Pai, o Espírito de verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Eu disse-vos essas coisas para que não vos escandalizeis. Lançar-vos-ão das sinagogas, e virá tempo em que tudo que vos matar julgará prestar serviço a Deus. E tentar-vos-ão assim, porque não conheceram nem ao Pai nem a mim. Ora, eu disse-vos essas coisas para que, quando chegar esse tempo, vos lembreis que eu vos las disse. Ainda agradecendo a todos as ajudas, os dons que foram oferecidos para a restauração do acesso ao mosteiro, os que estão aqui, os que estão me ouvindo, no canal do mosteiro, que muitos em todo o país acompanham. Agradecemos os dons que foram dados. Como os que estão aqui podem ver, estão de perto, podem presenciar ali que, além da ponte, né, que foi restaurada, também o acesso ao mosteiro, desde lá daquela entradinha, né, do bambu até aqui, foi restaurado. E se prestarem bem atenção na volta, vou vendo que em alguns trechos tem uma tubulação que passa por debaixo da estrada, que foi comprada com esses dons também, a fim de evitar que as chuvas que prometem esse inverno, né, não impeçam acesso ao mosteiro. Agradecemos a todos e ficamos comovidos, porque isso é fruto da igreja, né, fruto da doutrina da igreja sendo aplicada, né, o fruto bom da árvore boa. As leituras eu recomendo que todos acompanhem, depois em casa releiam. São Pedro ali lembra, né, que a caridade apaga uma multidão de pecados. E Nosso Senhor fala do Paráclito também, mas eu preciso... o tempo é curto para a homilia não posso deixar de passar em branco, deixar de registrar amanhã, 13 de maio, né, um acontecimento único na toda a história da igreja. Acontecimento único. Nunca se viu um milagre desse porte. A igreja nunca presenciou isso. Em pleno século XX. Se é um milagre dessa envergadura, é sinal que a nossa situação é bem grave, né? Então, Nosso Senhor vem socorrer com um remédio desse tamanho. Amanhã, 13 de maio, aniversário das aparições da Santíssima Virgem a 3 meninos em Portugal. 3 crianças. 2 meninas e um menino.
Primeira coisa que eu preciso registrar é, primeiro, a vocação do povo português. Desde da fundação ali, com o filho do Duque da Borgonha, que conquistou aquelas terras da mão dos maometanos, o seu herdeiro ali, o senhor Afonso Henrique, já escolheu Nossa Senhora como padroeira daquelas terras. A devoção começa ali. Uma devoção muito forte, não é uma coisa, não é uma devoção comum, é uma devoção muito forte à Santíssima Virgem. Mais tarde, o Nuno Álvares Pereira, que vai ser o grande herói das epopeias portuguesas, traz no seu estandarte, quando vai à batalha, né, leva no seu estandarte a imagem da Santíssima Virgem. E a consagração que ele faz ali, juntamente com aquele que ia ser o Dom João I, começando a dinastia de Avis. E o registro disso está lá no mosteiro, o famoso mosteiro de Santa Maria da Vitória, hoje conhecido como Mosteiro da Batalha. Mais tarde, quando os espanhóis investem contra o reino e tomam já em 1580, e ficam de 1580 até 1640 essa dominação espanhola. Inclusive o Brasil pertenceu à Espanha nessa época. Ali na retomada, Dom João IV, Duque de Bragança, ele consegue retomar a independência do reino, restaurou a monarquia, e no dia 8 de dezembro ali ele está comemorando a restauração do reino, né, da dinastia, começando agora a dinastia de Bragança, que são esses que estão agora aí. Os descendentes são de Bragança, retomando a dinastia, consagra o Portugal e todos os seus domínios à Imaculada Conceição. Olha que Pio IX vai proclamar esse dogma já no século XIX. E Nossa Senhora vai confirmar o dogma de Pio IX com a aparição de Lourdes. Ali a menina fala, né, que quando o padre Perramari pergunta quem é, ela falou que eu sou a Imaculada Conceição. Vem confirmar o dogma do Papa, 4 anos depois. Então a vocação do povo, a vocação do povo português é uma vocação belíssima, e a devoção deles à Santíssima Virgem é uma devoção muito forte, incomum de se ver. Inclusive seus reis faziam jejuns no sábado, em honra de Nossa Senhora, e nas vigílias das grandes festas, como a Assunção, a Imaculada Conceição. Em 1917, nós temos ali um mundo nos dois conflitos mundiais que envolveram vários países, praticamente o mundo todo. Nas duas guerras mundiais, Nossa Senhora aparece como resposta a um pedido de Pio XI. Há três crianças ali, três boas crianças: Lúcia, a mais velha, Jacinta e Francisco. Os pais de Lúcia são Antônio e Maria Rosa, que tem 7 filhos, entre eles Lúcia. E os meninos Jacinta e Francisco são filhos de Olímpia Marto e de Manuel Pedro Marto, o famoso tio Marto da história que a irmã todos falam, né? Tio Marto, tio Marto, né? Quase que eles não falam tio Marto, né? Nossa irmã fala muito nas suas memórias. Recomendo a todos já uma indicação aqui de leitura. O livro do Padre Demarque, A Senhora Mais Brilhante que o Sol, muito bom registro. E a grande obra do Padre Alonso, que é uma obra vastíssima, aí exigiria até investimento maior, mas vale a pena ter essas obras. Mas já deixo aqui recomendado o livro do Padre Demarque, que é mais resumido e traz tudo ali.
E está muito bom, muito bem feito o trabalho dele. Ele entrevistou as crianças e inclusive ajudou ali a família, né, naquele momento difícil que as aparições acabaram provocando na vida deles também. O Ademar que foi muito bom para com as crianças. O testemunho das crianças é impressionante. Primeiro, antes da aparição, a gente deve notar o seguinte: são famílias católicas. Esse é um aspecto muito forte nessas crianças que Nossa Senhora escolheu para aparecer. Primeiro o anjo, né, depois Nossa Senhora aparece. São famílias católicas. A menina Lúcia sofreu muito com as aparições. Por quê? Porque ela foi chamada pelas amigas de mentirosa, né? E a mãe dela ficou começando a achar que ela estava mentindo mesmo. E ela, inclusive, apanhou várias vezes da mãe por conta disso. Ora, era motivo para desistir disso, né? Não, eu estou mentindo, pronto, esquece isso. E pronto, deixava isso de lado. Não, ela manteve e falava, não. Como é a menina que não mentia, né? Ela falou, não, eu vi sim, eu vi. Não estou mentindo, não. Pode me matar, mas eu vou ter que dizer que eu vi. Eu não vou mentir, dizer que eu não vi. Eu vi sim. Já é um atestado do caráter dela, né? E por aí se percebe que não era uma brincadeira, não era como o Medjugorje, né? Que os meninos viram Nossa Senhora quando estavam fumando escondido. Não foi, não. Lá foi sério. A esposa dá um testemunho do São Antônio, né? Ele sempre foi um bom católico, praticante, trabalhador. Por isso que eu me casei com ele. A menina sempre fala de Lúcia como uma menina atenta, reflexiva, de caráter forte. E o pai tinha muito apego a ela, por ser uma menina muito correta. A Jacinta tinha a irmã Lúcia fala nas memórias dela como uma menina muito meiga e muito atraente, de caráter muito atraente. Uma menina muito boa. E o Francisco, natureza pacífica, não fazia questão de nada, gostava de jogar, mas na maioria das vezes perdia os jogos. Não era muito bom jogador, não. Mas ele não tinha muita preocupação com isso, não. Ele queria o esporte, a diversão com os amigos, mas não se preocupava muito em ganhar, não. E Manúcia se dizia que ela não tinha certa dificuldade com ele, porque como ele era muito pacífico, e ela é uma menina de temperamento mais forte, agitado, não tinha muita paciência com ele, não. Faz a gente lembrar aqui, faz a gente parar para refletir um pouco sobre, a gente pode parar para refletir sobre a família católica. Hoje na lei civil comemora o Dia das Mães. Meu Deus do céu. Coitada das mães. Passam por um momento difícil na história. As mães perderam ali o pulso da casa. O pensamento moderno envenenou as mães, ensinou que elas devem sair, trabalhar e ser igual ao homem ou até maior, mais que o homem ainda. Ser independente. Né? E de ser independente ela perdeu o maior valor que ela tinha, que era a fé e a admiração dos filhos. Essa que é a verdade. As mães hoje estão em choque com os filhos, porque o filho usa tatuagem, porque a filha vai dominar na casa do namorado e tem um filho que usa droga e não há jeito. As mães falam, não resolve coisa nenhuma. Até pararam de reclamar, porque quanto mais reclama, mais é que os filhos fazem a mesma coisa, ou pior. Parece uma disputa, né? Então, as mães perderam mesmo o controle do lar. Perdeu. Isso é verdade. Isso é fato. Aí hoje os filhos dão um presentinho lá, ajeita, né? Mas continua tudo a mesma coisa, não resolveu nada. O que foi isso? Perdeu sua autoridade. As mães também perderam o pulso sobre os filhos.
Total. Total. Perderam o pulso sobre os filhos. Faça assim, não faz. Não faz e acabou. Nós, as que temos as famílias católicas, né, que estamos nesse esforço, estamos numa situação um pouco melhor. Se vê que, aqui eu vejo várias mães de família, por exemplo, têm sim impulso com os filhos, se esforçam por formar os seus. Isso aí tem um testemunho, né? Já é um fruto, como eu falei no começo, um fruto bom da árvore boa. Mas ainda tem muita coisa a consertar. Porque, como disse a Saldai Salvani, o liberalismo atingiu todo mundo, não teve jeito. Qual é o ideal da família católica? O pai, que é o chefe da família, não deve ter sua palavra desautorizada. As mães são ali, são o seu braço direito, né? As esposas são o braço direito. Os maridos devem ouvi-los, sim, claro que devem ouvir. Mas a palavra final é dele. Se não vira uma desordem, se não há hierarquia na família, vira uma desordem. É o que a gente está assistindo hoje, infelizmente. As mães não devam... Façam como as mães... essa mulher, olha o testemunho dela. Ela fala do marido, né? Ele sempre foi um bom católico, praticante, trabalhador, por isso que casei com ele. Olha os valores que essa gente admirava, né? Isso aqui é a mãe de irmã Lúcia. E aí sim, vem uma família sadia. Meninos obedientes, meninos piedosos, que foram Lúcia, Jacinta, Francisco, crianças piedosas, obedientes, e que não mentiam, diziam sempre a verdade. Esse é o fruto da família católica. É possível fazer isso hoje? É sim. Não é só possível, mas é necessário formar a família católica. Nossa missão é essa. Tem bom? Vai ter cruz, vai ter dificuldade, mas é necessário ter a família católica. Não há como pensar na sociedade civil, no reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, sem a formação da família, que nosso Senhor quis assim, nosso Senhor quer assim. Das famílias que saem os bons sacerdotes, os bons religiosos, né? As boas religiosas, os bons pais de família. Sai também os solteiros que sabem viver a sua vida em paz, com nosso Senhor, nos sacramentos. Sai gente de valor. Agora é preciso investir os casais que estão me vendo aqui, os que estão me ouvindo, né? Depois, mais tarde, vão me ouvir também. É preciso que tenham isso em suas mentes, a formação, a construção da família católica. A família católica é aquela que rezam juntos. O Santo Rosário. No final eu vou falar sobre esse assunto um pouco mais adentro. A família católica é a família em que os marido e mulher se respeitam, se amam, um ouve o outro, ouve mais do que fala. Ouve mais do que fala. Parar para ouvir o outro. O outro tem uma coisa a dizer, deixa ele falar primeiro. Ouve o outro. As questões são resolvidas no seu quarto, lá no quarto de vocês, não na frente das crianças. As crianças obedecem. Quando uma mãe e um pai dê uma ordem, se um de vocês que são pais e mães dê uma ordem, não volte atrás. Pensem bem na ordem que vai dar, mas não volte atrás. A criança não pode perceber em você certa fraqueza. Se eu continuar pedindo, ele vai acabar deixando. Não. É não. Certo? Não volta atrás. E a esposa, uma vez em casa com os filhos, não desautoriza o seu esposo. Seu pai falou assim, vai ser assim. Mas por que não? Seu pai não falou que vai ser assim? Vai ser. Encerrada a questão. Assim se imprime nas crianças esse sentimento de hierarquia, de ordem. E são esses valores que vão dar-las depois autonomia, porque vão ter que viver no mundo depois. E o mundo que está aí não é muito gentil, não. A formação começa então em casa, da família católica. É um desafio.
Mas Deus não falta com as suas graças. Tenho certeza que se seguirem a lei de Nosso Senhor direitinho, como Nosso Senhor manda, a doutrina da igreja, terão sucesso, sem dúvida. As aparições do anjo são de 1915 a 1916. Várias os anjos aparecem às crianças, preparando-nos para as aparições que vieram depois, em 1917, que são ao todo, que vai de 13 de maio a 13 de outubro, culminando com aquela aparição, com a última aparição de 13 de outubro, em que ocorre o espantoso milagre do sol. Coisa nunca vista. Nunca vista. Mais adiante, Nossa Senhora, em 13 de junho de 1929, Nossa Senhora aparece ainda a Irmã Lúcia, dessa vez, unicamente a ela, em Tuí. E ali aquela aparição da Santíssima Trindade, né? Que a Irmã Lúcia deslumbra ali. Não há como a gente analisar tudo, daria aí um retiro, né? Sobre as aparições de Fátima, daria um bom retiro. É muita coisa para a gente analisar. Em 13 de julho, Nossa Senhora mostra o inferno às crianças. E não podia deixar aqui de ler, vou citar aqui para vocês o texto da Irmã Lúcia. É impressionante a visão do inferno. Vale a pena a gente dar uma olhadinha aqui. No livro Nas Memórias de Irmã Lúcia, é uma obra fácil de alcançar, tem a vontade para se adquirir essa obra. Ela narra o seguinte: Nossa Senhora, abre aspas aqui para a Irmã Lúcia, Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas em forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das faúlhas de incêndio, em grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas, de animais espantosos e nunca vistos, mas transparentes e negros. Esta vista foi um momento, e graças à nossa boa Mãe do Céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu, se assim não, na primeira aparição, se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e de pavor. Em seguida, levantamos os olhos para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terá paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quando vides uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo.
promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito o que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em 10 de dezembro de 1920, Nossa Senhora agora aparece em Pontevedra, a irmã Lúcia, e pede a comunhão reparadora. Alguns aqui, vários, acho que a maioria que já fez, mas peço que os que mesmo que fizeram repitam essa devoção. Nossa Senhora pede a devoção reparadora. É lá como no texto que vocês acabaram de ouvir. E lembrando que quem faz a devoção dos 5 sábados pode pedir por uma intenção específica, a conversão de um parente seu, a derrota do comunismo, enfim, pode pedir qualquer intenção, quem faz os 5 sábados. E em 13 de junho de 1929, Nossa Senhora pede, no convento de Tui, Nossa Senhora pede a consagração da Rússia. Os papas vêm, resumindo, os papas até hoje não fizeram a consagração da Rússia. A gente pode citar aqui Pio XII, em 1942, em outubro de 1942, fez a consagração do gênero humano. Não foi isso que Nossa Senhora pediu. Boa ideia, ótimo, mas não foi isso que Nossa Senhora pediu. Não foi. Como os senhores viram no texto aqui anterior, não é isso que eu acabei de ler. Não foi isso que Nossa Senhora pediu. João Paulo II renova a consagração do mundo e da Rússia. Também Nossa Senhora falou consagração da Rússia, especificamente. E em união com os bispos do mundo todo. Outras tentativas mais fracas, o Papa atual também fez uma consagração aí da Ucrânia e da Rússia. Não foi isso que Nossa Senhora pediu, não adianta. Isso faz lembrar, isso não é a primeira vez não, gente, viu? Isso faz lembrar as aparições de La Salette, em que Nossa Senhora fala o que, lembra que todos conhecem aqui o texto, né? Nossa Senhora fala que Roma perderá a fé e se tornará a sede do anticristo. Quando eu falei isso foi uma confusão, porque muita gente se sentiu ofendida, muita gente ficou magoada com a Nossa Senhora por causa disso. Nossa Senhora falou demais, né? E Nossa Senhora chamando a atenção. E o pessoal ficou muito magoado e guardar no segredo. E depois começaram a fazer o que fazem sempre: perseguir o vidente. Perseguir o vidente. Melânia pagou caro. Pagou caro. Graças a Pio IX, que protegeu a santa durante um bom tempo, a santa foi protegida e também o texto tudo foi registrado, guardado nos arquivos do Vaticano, tudo foi guardado direitinho. E hoje, depois que todo mundo viu que Roma perdeu a fé mesmo, se tornou a sede de Cristo, é que, né, veio à tona depois o texto, mas já não era, a época tinha passado de revelar, né? Então, não é a primeira vez que acontece isso. Com a Nossa Senhora de Fátima, a mesma coisa. Nossa Senhora mandou revelar o segredo em 1960. E mandou também fazer a consagração da Rússia. Nenhuma coisa nem outra foi feita. Pedaços do segredo estão aí publicados, mas tudo não. Por último, nós
Nossa Senhora deixa a gente um recurso maravilhoso. Por último, vamos analisar isso. O Santo Rosário. O demônio procura de todas as formas desanimar a oração do Rosário. Essa que é a verdade. Todas as dificuldades, aquela dificuldade do sono, da distração, que todo mundo se queixa, né? Ah, padre, porque várias pessoas me falam, padre, porque na hora que eu vou rezar o Rosário me dá um sono. Outro, porque eu estou distraído demais, então não adianta nem rezar, porque rezar distraído não resolve nada. Toda essa confusão toda é o demônio que faz já para você não rezar, certo? Já para você desistir. Mas se finalmente você foi teimoso e continuou, não, eu vou rezar, vai. E quando você começa a rezar, o demônio começa a insistir, olha, se você rezar um rosário distraído, não é bom. Mas se você rezar um texto só, atento, né, disposto, vai ser melhor. E você que é bobinho, acreditou e rezou só um texto. Daqui a pouco o demônio vai dizer, não reze um texto não, porque é uma oração que você não está tirando muito proveito. Está muito distraído, é muito repetitiva, e é engraçado que os protestantes gostam de falar isso, né? É uma oração repetitiva, né? O demônio fala a mesma coisa. E aí você que foi bobinho acreditou e deixou de rezar seu texto e reza 3 Ave Maria na hora de dormir, né? Distraído também e com sono do mesmo jeito. Não resolveu nada. Nossa Senhora não mandou rezar? Reze. E pare de ficar pensando nessas coisas. Reze e pronto. Nossa Senhora não mandou rezar? Reze. Faça só isso. Os frutos vêm da oração, da nossa perseverança e da nossa honestidade para com Nossa Senhora. Ela não mandou rezar? Reze. O bem-aventurado Alano da Rocha enumera 10 vantagens do Santo Rosário. Vamos analisar aqui. Primeiro, os pecadores obtêm um perdão. Antes de mais nada, o bem-aventurado Alano da Rocha foi aquele grande apóstolo do Santo Rosário, né, que todos conhecem a história dele. Eu vou só repetir aqui, resumir bem rapidinho. Ele era professor na faculdade, na universidade, e Nossa Senhora aparece a ele e pede que ele pregue o rosário. E ele comovido com aquela aparição de Nossa Senhora, ficou de pregar o rosário, que já tinha sido ensinado antes foi dado a São Domingos, em 1214, o rosário tal como rezamos hoje, né? Anteriormente se rezava, São Bento mandava os monges rezarem 150 Pai Nossos, já tinha o rosário estava se formando ali, né? Mas como a gente reza hoje, Nossa Senhora deu a São Domingos em 1214, já no século XIII. A oração esfriou, por que Nossa Senhora deu a São Domingos? Por conta da heresia dos albigenses, que ele foi o grande apóstolo ali na conversão desses hereges. E toda vez que ele mandava os hereges, que ele convencia os hereges de rezar o Santo Rosário, a conversão era espantosa. Então, Alano da Rocha mais tarde retomou a devoção que tinha esfriado, né? E Nossa Senhora pede que ele fosse o apóstolo do Rosário. Ele começou a pregar, mas depois ele desistiu porque os amigos dele, sempre os amigos, né? Os maus amigos, convenceram ele de que é muito melhor do que ele estar falando do Rosário, ele estar dando aula na universidade, porque o Santo Rosário qualquer padre podia pregar. E ele não, ele é um homem muito estudado, sabe? Que leu muito. Então era melhor que ele deixasse o rosário para outros padres mais simples pregarem e ele podia continuar dando aula na universidade. E ele caiu nessa conversa do inimigo. E então Nosso Senhor aparece a ele, aí sim, Nosso Senhor aparece a ele, crucificado, e diz, Alano, você está me crucificando de novo. Eu, Senhor, sim, porque você não prega mais o meu rosário. E assim, a partir daí, ele tornou-se grande pregador do rosário. Ele enumera 10 vantagens do rosário, 10 vantagens, 10 graças que a gente recebe ao rezar o rosário. Os pecadores obtêm o perdão.
As almas sedentas saciam a sede. Os prisioneiros veem suas correntes quebradas. Prisioneiros aqui são os pecadores que estão presos no pecado, né? E veem suas correntes quebradas. Então, os prisioneiros veem suas correntes quebradas. Os que choram encontram alegria. Os tentados encontram tranquilidade. Os indigentes recebem socorro. Os religiosos são reformados. Os ignorantes são instruídos. Os vivos triunfam sobre a vaidade. Os homens, os cristãos, triunfam sobre a vaidade. E os mortos são aliviados nas penas do purgatório. Vale a pena repetir. Os pecadores obtêm o perdão. As almas sedentas saciam a sede. Os prisioneiros veem suas correntes quebradas. Os que choram encontram alegria. Os tentados encontram tranquilidade. Os indigentes recebem socorro. Os religiosos são reformados. Os ignorantes são instruídos. Os vivos triunfam sobre a vaidade. E os mortos são aliviados nas penas do purgatório. Outro grande pregador do Santo Rosário, São Luís Grignon de Montfort. Basta dizer que na região onde ele pregou o Rosário, foram os católicos que foram mais firmes na reação contra a Revolução Francesa. Graças à pregação desse gigante do Santo Rosário, gigante pregador do Santo Rosário. Ele também enumera que são 6 graças do Santo Rosário. Primeiro, nos eleva insensivelmente ao conhecimento perfeito de Jesus Cristo. Segundo, nos torna vitoriosos contra nossos inimigos. Os inimigos aqui, os inimigos lembrando o demônio, né? Quem reza o rosário vence sobre o demônio, vence sobre a tentação. Terceiro, facilita a prática das virtudes. Quarto, nos abrasa no amor a Jesus Cristo. Quinto, nos enriquece de graças e méritos. E sexto, nos fornece como pagar todas as nossas dívidas para com Deus e para com os homens. E nos faz obter de Deus toda espécie de graças. Isso eu acho que é o coroamento do Rosário. Ele alcança para nós qualquer graça. E Irmã Lúcia deixou isso bem claro. A Santíssima Virgem concedeu ao Santo Rosário, em nossa época, uma força especial, de modo que não há problema nenhum, nem material, nem espiritual, nem das famílias, das nações individuais, das casas religiosas, que não se resolvam com a oração do Rosário. Irmã Lúcia te garante isso. Ela que conversava com a Nossa Senhora, né, e sabia tudo isso. Só para terminar nossa homilia, eu vou contar aqui uma história belíssima que eu desconfio que foi São Luís de Montfort, que é o pivô dessa, né? Esse homem de Deus que alcançou essa graça para essa mulher. Ele não fala, mas eu desconfio que é ele. Certa mulher na França fez uma consagração ao demônio, quando jovem, né? Se consagrou ao demônio. Não se espantem não, isso até hoje isso é comum. Ninguém fica achando, porque antigamente o pessoal viu o demônio. Não, atualmente já faz a mesma coisa. Há pouco tempo eu tinha mulher endemoniada fazendo festa aí no Rio de Janeiro e ninguém pensou que fosse o demônio, mas era o demônio sim. Essa mulher se consagrou ao demônio e, resultado, ela se arrependeu do que ela tinha feito e foi procurar o padre para se confessar. Tinha um resto de consciência, né? E esse padre, que ninguém diz o nome, mas eu desconfio que seja o São Luís, mandou ela procurar o padre Henrique,
que era dominicano e que tinha a devoção do rosário, que pregava o rosário, e tinha também a confraria. Ele falou: procure o Padre Henrique na igreja dele, assim, e peça ele para entrar na confraria do rosário. Fique lá, e não sai da companhia, fique na confraria do rosário, fique lá o resto da sua vida. E ela foi procurar o Padre Henrique. Só que quando chegou na igreja, um padre desconhecido recebeu-a e perguntou: a senhora precisa de uma coisa? Ah, preciso sim, eu preciso falar com o Padre Henrique. Aí, não, eu sou padre também e tal. Aí, o que a senhora quer? Não, porque aconteceu isso comigo, eu preciso me confessar, preciso mudar de vida. E ela relatou a história dela. Mas o padre disse: não faça isso, porque não adianta você fazer isso, porque a essa altura da vida você já fez essa consagração, já assinou, inclusive ela assinou com o próprio sangue. Assinou com o próprio sangue. Você já assinou essa consagração, não tem mais volta. Isso não tem mais jeito, não. E ela voltou para casa triste com isso. Mas ela recobrou a confiança, a vontade de sair daquela situação horrível e voltou para lá para procurar o Padre Henrique. De novo, o mesmo padre recebeu ela na porta da igreja e disse para ela desistir daquilo, que não tinha saída para ela. Não havia solução. Era o demônio, fantasiado de padre. A imaginação dele não para. Então, finalmente, no dia seguinte, ela conseguiu ver o Padre Henrique, que saía da igreja, perguntou: quem é o senhor? Padre Henrique. Ah, então é o senhor que eu preciso falar. Contou toda a história dela. O padre recebeu-a, atendeu-a em confissão, os sacramentos, e ela passou a ser, inscreveu ela como membro da confraria do Rosário. E ela passou a rezar o Rosário todos os dias. Até que numa Santa Missa, o demônio apareceu com papel e devolveu a ela. Outra graça do Santo Rosário é a rainha, que é a belíssima história da Rainha Branca, a mãe de São Luís, que casou e não tinha filhos. Esse fato da história dela é pouco conhecido. Ela casou-se, ela é a rainha, a deixar os herdeiros, deixar a descendência, né? A dinastia. E ela não tinha filhos. Não tinha filhos. Então, São Domingos recomendou a ela: reze o rosário todos os dias, que você vai ter o herdeiro. Fique tranquila que vai ter. Pode rezar. E ela confiou na palavra do santo e ficou rezando todo dia o rosário. Passou a rezar todo dia. Todo dia. Ela ficou grávida. Aí foi Dom Felipe, se não me engano, se não me falha a memória. Só que o menininho, quando ela estava com o menino molinho ainda, ficou doente e morreu. O que vocês acham que ela fez? Ela não desistiu, não. Continuou rezando o rosário e mais, ela propagou, começou a distribuir rosários para todo mundo, para os seus vassalos, para as pessoas simples. Era um distribuir de rosário que não parava. E ela continuou firme no rosário. Até que em 1215 nasce o grande São Luís, fruto de uma mãe que rezava o Santo Rosário. Essas histórias nos enchem a alma de fé, de confiança. O Rosário, ele é basicamente o quê? As orações do Creio em Deus Pai, Pai Nosso, Ave Maria. O Creio em Deus Pai é um exorcismo. O Pai Nosso foi a oração que Nosso Senhor Jesus Cristo compôs e mandou rezar na missa também. E a Ave Maria é a oração do anjo, está lá no primeiro capítulo de São Lucas, que o demônio morre de medo. Ele não suporta a oração da Ave Maria. Isso, os santos que falam, São Boaventura, sustentam isso. O demônio tem muito medo dessa oração. Muito, muito medo. Na festa de Nossa Senhora de Fátima, pedimos o quê? A Santíssima Virgem. A graça da fé. Nossa Senhora fala o que ali, que em Portugal se conservará o dogma da fé. Ela fala de uma crise de fé.
Trágico isso. Pedimos à Nossa Santíssima Virgem a graça da fé católica, que o queremos para nós e para os nossos. Pedimos para as nossas famílias. Nós conversamos aqui um pouco sobre isso também. E a graça de rezar o Santo Rosário todos os dias. Porque quem reza o rosário, como o som do irmão gosta de falar, é o sinal dos predestinados, é o sinal daqueles que vão para o céu. Então nós vamos rezar o Santo Rosário, de dia ou de noite, cansado, com fome, com sede, não interessa. Vamos rezar sim o Santo Rosário, que é a corrente que nos prende à Santíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.